Como utilizar o MindWalk? Essa é a ferramenta base da sintaxe espacial. Então essa aqui é a interface do programa MindWalk 1.0, essa é a versão que eu estou utilizando aqui. Ele é acessível muito facilmente, vocês conseguem fazer o download aí procurando aí numa pesquisa bastante rápida. E ele já evoluiu um pouquinho, até tem algumas outras versões um pouco mais atuais, tá? Essa é a versão que foi produzida então, em 2005, pelo Lucas Figueiredo, que é um pesquisador de uma universidade brasileira. Então, quando a gente tem, né, a gente fica aqui nessa tela, né, o que eu faço para a gente começar? A primeira questão é lembrar daquele vídeo lá sobre o mapa axial. O mapa axial é a base para a gente produzir qualquer levantamento, qualquer informação de sintaxe espacial. Então, a gente precisa trazer para cá a base do MindWalk é o mapa axial. Então, é bom entender antes de começar exatamente o que significa, né, produzir o mapa axial. Aqui a gente tem, então, a gente vai no File e a gente vai abrir. Eu vou primeiro abrir aqui o sample que vem com ele aqui, que é o plano piloto de Brasília, tá? A gente tem aqui as asas do avião, né? A gente tem o eixão aqui e algumas outras localizações que fogem um pouco, né, dessa localização inicial. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o mapa axial, que é formado pelos eixos das vias que compõem o plano piloto de Brasília, tá? Esse mapa aqui, ele vem como sample quando a gente faz o download do software. Eu vou mostrar para ele, com base nele aqui, algumas opções, tá? Como é que a gente começa aqui, tá? O menu dele, ele tem aqui o File, onde a gente pode fazer aqui abrir, depois exportar. A gente vai, né, começar verificando quantas linhas a gente tem dentro do software, ele faz um audit ali, né? Aqui nas visualizações a gente tem zoom in, zoom out, os layers que compõem esse mapa e algumas questões gráficas que a gente pode mudar, depois a gente vai ver um pouquinho a linguagem também do software. Aqui na medida, a primeira coisa que a gente vai fazer, esse é o primeiro passo, é a construção do grafo. Então, a gente clica aqui na construção do grafo e ele vai elaborar, então, essa conexão entre todas as linhas axiais que compõem esse mapa axial. E é aqui no Measure, na medida, que a gente vai compor praticamente tudo que nos interessa aqui dentro desse software, tá? Essa é a aba mais importante. Então, a gente pode medir questões como, por exemplo, a conectividade. Eu vou clicar aqui e ele vai diretamente já me dar, então, o mapa da conectividade. Esse é um mapa muito importante porque ele mede o grau de conexão da malha urbana. O que ele está nos mostrando? Quanto mais quentes são as cores desse mapa axial, dessa referência que a gente está utilizando do plano piloto, mais conectadas são as linhas. Quanto mais frias são as cores, menos conectadas são as linhas. Então, esse é um indicador bastante importante, por exemplo, quando a gente fala das cidades 3C, compactas, conectadas e coordenadas, e esse é um indicador, então, que pode nos mostrar o grau de conexão da malha urbana. Também podemos gerar de forma bastante rápida o grau de controle, o controle que uma linha exerce sobre todas as outras do sistema. E a gente também tem esse indicador, a gente vê que poucas linhas controláveis, justamente porque tem toda aquela história do plano piloto de Brasília ser uma cidade árvore, né? E aqui a gente tem as medidas padrão que o software nos dá. E aí ele tem uma série de medidas aqui que a gente pode também configurar e uma delas, a mais utilizada, é a integração global. E aí ele nos mostra o grau de integração que uma linha tem em relação a todas as outras linhas axiais do sistema que a gente está considerando. Então, de novo, quanto mais quente a cor, mais integrada a linha no sistema. A gente vê que existem poucas linhas integradas nesse sistema, a linha dos eixos, as principais aqui, eixos norte, sul, leste, oeste, apenas uma são bem integradas também em relação a essa deflexão que as linhas sofrem, né, em relação a
inclinação da linha, né? Ela acaba perdendo um pouco de força por causa disso, e a gente verifica então o grau da integração global que uma linha tem em relação às outras. Aqui a gente pode ainda medir a integração local, a gente pode medir o comprimento e a gente pode medir a escolha rápida. Esse que eu acho bem interessante, que são os caminhos mínimos, né? Quais são as vias mais propensas a serem caminhos quando a gente quer sair de uma origem e ir para um determinado destino, quais são as tendências das ruas, dos eixos que as pessoas tendem a procurar. E a gente vê daí que algumas vias se destacam bastante em relação às outras. Então, essas são as medidas, né, que essa ferramenta pode nos trazer. Então, lembrando, né, que a ferramenta de sintaxe, ela ignora, né, ela abstrai muitas informações da malha urbana, ela considera exatamente o que a estrutura urbana, o que a malha da cidade pode nos dizer em relação ao tipo de uso daquele espaço. Então, isso pode ser muito útil para estudos de mobilidade urbana, para aprovação de novos loteamentos, né? E tudo isso pode, então, servir muito como base para diversas tomadas de decisão no território urbano. Eu vou mostrar para vocês agora um outro mapa aqui, que foi utilizada então a base a partir do OpenStreetMap. Vocês lembram que quando a gente viu o vídeo do OpenStreet, eu comentei que a gente pode utilizar o mapa que é gerado a partir do OpenStreetMap como mapa axial também, justamente porque ele vem apenas com os eixos das ruas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir o grafo. Ele está me dizendo que existem algumas linhas desconectadas, ele me mostra quais são. Quando a gente exporta do OpenStreet, vem algumas linhas que não estão bem no eixo, né? Cruzando o eixo umas das outras. Eu vou deixar assim, então, vou seguir dessa maneira. E a gente pode também, então, já começar a fazer as medidas a partir dessa outra cidade aqui, que é a base, por exemplo, para São Sebastião do Caí, aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente consegue ver, né, como a gente tem poucas linhas que tem uma cor mais quente, a maioria das vias é muito fria justamente pelo grau de desconexão que a gente tem nessa malha urbana. Aqui é a medida de controle, então a gente vê que muda também muito pouco, muito fria, grau de controle muito pequeno de uma via em relação às outras. E aqui na integração ele demora um pouco mais para calcular, porque ele está calculando uma via em relação a todas as outras do sistema. A gente vê então que tem ali, dentro dessa parte um pouco mais central da malha da cidade, algumas vias apresentam um grau de integração maior do que nessas relocalizadas na periferia. Então, isso é muito importante, como eu comentei, quando a gente está estudando, né, plano diretor, quando a gente está estudando as questões de mobilidade, de conexão da malha urbana, para a gente verificar se eu coloco uma via nova, um novo eixo nesse sentido, quanto a gente melhora, por exemplo, a integração, a conexão de uma cidade, e a gente consegue demonstrar isso, né, de forma muito rápida e com um embasamento metodológico e científico muito importante, então, para justificar essas tomadas de decisão. Então, eu espero que o vídeo, né, explicando como funciona o MindWalk possa te ajudar a fazer bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.